E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje vamos falar sobre a streamline, né? Streamline, aquela posição que o nadador adota na hora de precisar de bons deslocamentos submersos, né? Bons deslizamentos. A gente fala para adotar essa posição que os americanos chamam de streamline. Uma vez uma estagiária de intercâmbio portuguesa que me falou que lá em Portugal eles abreviam, eles falam PPD, posição principal de deslizamento. De qualquer maneira, como você vê em todos os países, sempre quem trabalha com natação tem que ter essa preocupação. Por quê? Porque quando a gente fala de natação, nós estamos falando em algumas ações que vão propiciar o deslocamento no meio líquido. Nadar é se deslocar no meio líquido, né? Para fazer isso, o indivíduo tem que gerar ações de três naturezas distintas. Um conjunto de ações propulsivas, né? Ou seja, puxando a água para trás para se deslocar para frente, braçada, pernada, ações propulsivas em geral. A segunda natureza de ações são ações respiratórias. O indivíduo está fazendo atividade física, precisa respirar no meio líquido, ele precisa aproveitar então que o rosto está para fora d'água, momentos em que o rosto está para fora d'água para fazer a respiração de maneira correta, no momento correto, com a mecânica e a dinâmica corretas, etc. Mas ele também precisa ter uma preocupação em minimizar atritos. A água é um fluido assim como é o ar, só que é um fluido muito mais denso que o ar, né? Muito mais compacto. Então ele segura muito o deslocamento do nadador. O nadador tem que ter toda uma preocupação, o nadador e o profissional que está ensinando ele. Uma preocupação em minimizar esses atritos. Esses atritos, essa minimização de atritos, ela se revela em várias preocupações que o professor tem, por exemplo, na hora de fazer o ataque, a entrada da mão na água, a gente pede que o nadador não bata a mão na água, que ele entre a mão na água de maneira suave, de maneira correta, num ângulo correto, a gente faz aquilo tudo. Ela se manifesta quando a gente fala da posição bem horizontalizada, em alguns nados, bem horizontalizado, para minimizar a resistência ao avanço, essa coisa toda. Mas talvez a posição que mais sintetiza essa preocupação toda é exatamente a streamline, que é aquela posição onde o nadador fica com o corpo absolutamente estendido, pernas estendidas, unidas, pés estendidos, tronco estendido e braços na frente, estendido, aquela posição de máxima extensão para favorecer o deslizamento, né? Então essa posição é uma posição importante que o nadador vai usar todas as saídas, na hora de entrar na piscina, na hora de fazer a entrada, ele entra nessa posição de streamline. Após todas as viradas, ele faz isso. E se eu estou falando de após todas as viradas, eu estou falando também com relação ao nado peito. O nadador, depois das viradas e das saídas, ele faz a Filipina. Quem não assistiu, assista o meu vídeo sobre Filipina. Filipina que encerra 3 deslizamentos. O primeiro deslizamento da Filipina, logo que o nadador entra na água ou acaba a virada. E o último deslizamento, depois que ele faz aquela pernada, o nadador está nessa posição de streamline. Então veja que é importante. O que faz todo sentido, porque o nado peito é um nado que tem muito arrasto, é um nado que não tem recuperação aérea de braço, então faz todo sentido em a gente buscar essa minimização de atritos através da streamline em vários momentos, inclusive no próprio nado, né? Então essa posição é muito importante. Eu reputo que para essa posição a parte de pernas é basicamente pernas estendidas e unidas, não tem muitos segredos. Os segredos estão mais na parte superior do corpo, que é a parte que recebe a principal ação de resistência da água. Então tem 3 pontos importantes quando a gente fala de streamline. Posição das mãos, planas, dedos fechados e mãos sobrepostas. Braços perfeitamente estendidos. Perfeitamente estendidos. Perfeitamente. E a cabeça encaixada entre os braços. Nem abaixo,
nem acima do plano dos braços. No plano dos braços, escondida. Essa é a posição que o corpo fica, posição de braços e cabeça, na streamline. Isso que tem que ser ensinado. Se nós estivermos falando de um nado de braçadas alternadas, por exemplo, como o nado crawl, na hora de fazer essa posição de streamline, a mão de baixo deve ser a mão que vai fazer a primeira puxada. Lógico isso, né? Faz aquele primeiro deslizamento streamline para poder fazer a primeira puxada, você não vai deixar essa mão em cima, né? A rigor não há uma ordem muito correta nisso. Nos nados alternados tem essa coisa, a mão que vai fazer a primeira puxada ela tem que estar mais ou menos livre. Agora, o que eu gosto de chamar atenção nisso é que isso é uma coisa que deve ser ensinado logo de começo. Logo de começo, o professor deve insistir nessa coisa de mãos sobrepostas, braços estendidos e cabeça escondida. Mesmo que se trate de crianças muito pequenas, que estão vendo o mergulhinho pela primeira vez, aquela iniciação clássica do mergulho, sentadinho na borda, crianças de 8, 9 aninhos, crianças que nem têm grande domínio dos nados ainda, você começa a falar, já fala destes três componentes da streamline, já fala disso logo de cara, porque eu vejo muitas vezes nadadores mais velhos, adolescentes, às vezes que têm tempos até bem razoáveis nas suas provas, nas suas respectivas provas, muita dificuldade em deixar essas mãos sobrepostas, esses braços estendidos e essa cabeça escondida. Parece uma coisa boba, uma coisa besta, mas não é não, os nadadores têm muita dificuldade. Então eu defendo a precocidade da atenção nesses três detalhes com relação ao streamline. A gente tem que ficar muito atento nisso, né? Então, usando isso principalmente no mergulho, quando o nadador está fora d'água, é a melhor hora para a gente ensinar esse tipo de coisa. Nas saídas de todas as viradas usam isso. E no nado peito especificamente, os dois deslizes da Filipina, o primeiro e o terceiro deslize da Filipina. E de uma certa forma a gente pode dizer que em toda a respiração que o nadador de peito faz, quando ele vai à frente, como agora a regra permite abaixar a cabeça, já há muitos anos, né? Respirou, faz uma streamline e desliza e faz o deslizamento. Ou seja, buscar essa posição ótima de deslizamento, como eu defini no início desse vídeo. Isso é muito importante no nado peito, que é um nado que tem muito arrasto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, videozinho simples, mas essa posição é muito importante, muita gente não faz isso. Quando o nadador está começando a fixar esse tipo de coisa, às vezes a gente leva ele a um festival, uma competição, ele fica nervoso, ele esquece. Essa posição tem que estar absolutamente automatizada, o nadador tem que fazer isso sem pensar. Na hora de mergulhar, na hora de se impulsionar na borda, na hora de finalizar uma virada, ele tem que fazer isso automaticamente, você não tem que pensar mais. Então, quanto mais precocemente nós definirmos esses três componentes básicos, e insistirmos até ele automatizar, melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, continue com a gente, dá um like aqui para ajudar no crescimento do nosso canal e não esquece de visitar o meu site, o www.universoef.com.br. Tá bom? Tchau!